Yo, oh, oh, e uma garrafa de rum, Tintim! Começou! Olá pra você que está nos assistindo, eu sou o Ederson. E eu sou o Miller. E hoje o Se Liga está cheio de nostalgia, nostalgia pra você. Exatamente, Ederson, porque vamos falar de um clássico dos anos 90 da TV Cultura. Vamos viajar pelo mundo com As Aventuras de Tintim! Então, se liga! E ainda estamos no meio da pandemia, que não acaba nunca, por isso estamos de máscara, álcool em gel, distanciamento, mas Ederson, coloca nosso rosto sem máscara para todos verem. Muito bem, Miller. Tintim! Tintim, seu Ederson! Muito legal, né? Grandes aventuras, suspense, Muitas investigação. É isso mesmo? Exatamente. A gente era criança, tinha lá 6, 7, 8 anos, ligado na TV Cultura já, assistindo aqueles programas maravilhosos, Rá-Tim-Bum, Mundo de Bigman, Castelo Rá-Tim-Bum. Verdade. Mas quando eu via esta música... Ah, maluco, eu já sabia que ia vir coisa boa. Vem coisa boa por Uma aí, né? grande aventura era As Aventuras de Tintim. Um dos melhores desenhos de aventura, rapaz! Sensacional, Miller. É isso mesmo. E a gente vai conhecer muito sobre esse desenho aqui, né? Exatamente, vamos falar de tudo, da história do criador, dos personagens, tudo que envolve essa maravilha, este clássico da nossa infância. Então fique aí, não sai daí porque tá muito legal. Muito bom. A gente vai falar primeiro quem foi o criador desse desenho? Vamos lá! O desenho foi criado pelo Georges Prosper Remy. Já ouviu falar desse cara? Então, nunca ouvi falar desse cara Conhecido não, como meu. Hergé. Ah, esse nome aí. Aparecia Aí sim. ali, né, no comecinho do desenho. Isso. A série que conhecemos estreou em 91, com 39 episódios, produzida em 3 temporadas. Ela foi produzida por Stephen Bernasconi e produzida pela Ellipse Animation, da França, Sim. e pela Nelvada, do Canadá, em nome de Hergé Foundation. Olha só, um desenho europeu. Exatamente. Muito O chique. Hergé era belga, Aham. e o Tintim também é um personagem belga. Olha só, cara. E ele é um jornalista investigativo e, por coincidência, o principal personagem da Agatha Christie, que era o detetive, era belga também. Olha só. Ela era inglesa, mas o personagem era da Bélgica. Que bacana, né? E no Brasil, Miller, como é que foi essa estreia desse desenho? Foi nos anos 90 na TV Cultura, na nossa infância, né? Ah, Galera que sim. nasceu na década de 80 e 90 assistiu pra caramba Os esse desenho. trintão da vida. Exatamente. Você conhece Tintin, assistiu, você é trintão já, Você já viu? tá velho já. Tá velho já. Mas depois ele continuou passando, passa em outras É emissoras verdade. também, né? Tem, acho que agora nos filmes, não sei se tem também. Sim. Então o Tintim já virou um clássico aí. Inclusive, Miller, falando de TV Cultura, esse é um tema muito abordado pela gente, né? Exatamente, temos vários outros vídeos sobre a TV Cultura, temos Castelo Rá-Tim-Bum, Doug. Se você não assistiu nenhum deles, clica aqui ou no link da descrição, porque estão muito legais. Mas hoje é As Aventuras de Tintim, seu Tintin, Ederson. é isso mesmo. Vamos lá, Miller, conta mais pra gente aí da história do Hergé aí. Bom, a gente conhece a animação, Ederson, que começou a ser produzida em 91. Isso. Porém, o Tintim nasceu em 1929. É velho! É muito antigo e foi nos quadrinhos, rapaz. Quadrinhos. Olha que história legal. Então vou primeiro contar a história do autor, só pra vocês verem como que isso se encaminhou. Vamos lá. O Hergé nasceu em 1907 na Bélgica e ficou conhecido como o Walt Disney europeu. Olha só. A gente ainda não fez do Walt Disney, mas quase todo vídeo a gente toca no Walt Disney. Porque é bom, né, Miller? Porque é muito bom. Coisa boa sempre aparece, né? Ele criou vários personagens ali do Tintim, como As Aventuras de Jo, Zete, Joko, Tim e Philip e outros. Ele tinha um estilo impecável e soberbo de uso de cores, levando a ser aclamado internacionalmente. Ele criou vários detalhezinhos na forma de desenhar, na forma de ilustrar, isso que deixou ele famoso, além das histórias, os roteiros eram muito legais, né? Verdade, né, Miller? Eu me lembro do desenho, né, que trouxe muito desse início Sim, do sim, Tintin, sim. né? Era tudo muito realista. Sim, Parecia exatamente. que tava assistindo um filme. Exatamente. Isso é verdade. Que é diferente do que acontecia na época, né? Também tinha o negócio dos traços, né? Normalmente nos quadrinhos você usa traços mais grossos pra evidenciar algumas coisas, traços mais finos pra dar menos ênfase e tal. Ele usava o mesmo traço sempre e brincava com as cores, brincava com cenários, como você falou, muito bem detalhados, né? Muito realistas e tal. Então isso deu uma fama pra ele, um sucesso muito grande pra ele. E como que foi a infância desse escritor aí? Porque deve ter tido uma infância bem diferente, Pois né? é, então, o pai dele, o Alex Remy, trabalhava numa fábrica de doces e a mãe, Elizabeth Dufour, era dona de casa. E ele cultivou um gosto por cinema, Ederson, especialmente por dois caras muito famosos, o Charlie Chaplin e o Buster Keaton. Desse Buster Keaton a gente já falou já, né? Comediante, né, Miller? Verdade, dois comediantes, inclusive foi num vídeo do Rá-Tim-Bum, inclusive, que a gente Rá-Tim-Bum. falou do Buster Keaton, Isso né? mesmo.
E, poxa, são famosíssimos e eram dessa época, né? Da década de 10, de 20, que tava começando o cinema pra valer e eles estavam fazendo muito sucesso. Bombando. Então isso influenciou muito ele, além de outros. Ele também gostava de ler, ele não era um super leitor, mas ele gostava de ler algumas coisas diferentes. Entre eles, A Ilha do Tesouro, que é um livro de pirata, inclusive, de onde veio aquela frase "Yo, ho, ho", e uma garrafa de rum, é desse livro. Eu não sei se isso já era falado entre marinheiros e piratas, ou se foi o autor que inventou. Mas, fato é que está nesse livro aí, é um livro bem antigo e influenciou muito no Tintin depois, né? Muito legal, a curiosidade, hein? Exatamente. Também Robinson Crusoe, que é de viagens. Sim. Também Alexandre Dumas, que é de aventuras. Robin Hood, Os Três Mosqueteiros, são coisas maravilhosas aí, que influenciaram muito. E outros autores também. Tudo isso? Tudo isso. Que legal, né? Aí aos 12 anos ele se juntou a um agrupamento de escoteiros e passou a viajar com eles, né? Foi pra Itália, Suíça, Áustria, Espanha. Espírito de viajante, aliás. Isso tem muito no nosso desenho, É. né? Pô. E o dirigente dos escoteiros, o René Everberg, encorajou seu talento artístico pra publicar desenhos. Ele já desenhava quando era criança e tal, aí mostrou esses desenhos, o cara, vou publicar isso aqui, numa revistinha interna, numas coisas assim, e começou a propagar os desenhos dele. Lá pra frente, esse mesmo René se envolve na publicação do Boy Scout, que é uma outra revista, e publica algumas ilustrações do Remy também. Aí nos números seguintes, qual viria a ser renomeada por Le Boy Scout Belge, o Remy continuou a publicar tiras e desenhos. Então ele foi assim, publicando, Sim. mudava e foi mandando isso também pra outros lugares e tal, né? Ficando conhecido, foi evoluindo, Isso, né? Exatamente. Bacana. Aí ele experimentou vários pseudônimos aí, o Jeremíades, até chegar no Hergé, que nós vamos falar daqui a pouco. Olha Por só. quê? Então não saia daí que a gente vai explicar por que esse pseudônimo de Hergé, Deverson. Então beleza, Miller, já começou a aparecer um pouco mais histórias. Exatamente. Prossiga. Aí, em 26, ele iniciou a produção de uma tirinha de humor para o Le Boy Scout Belge, aquele é um jornalzinho. jornal? Que legal. Isso, Pô, então não bacana. era só a ilustração apenas, Aham. já era uma tirinha, já é uma coisa mais sofisticada, tem uma Sim. história, né, mesmo que curtinha, chamada As Aventuras de Totor. Opa! Olha só, já começa aí. Isso em 26. E continuou sendo publicada até 29. Aham. Tendo como tema as aventuras de um escoteiro, que era líder da patrulha. Então ele Sim. pegou a experiência própria Era dele ele. ali. E lembrando também que essa coisa das tirinhas, das ilustrações, também estava engatinhando ainda. Não Certo. era uma coisa super estabelecida. Hoje é comum, hoje tem ilustradores, quadrinistas, né? Toda a profissão desenvolvida. Na época também não. Então ele estava testando ali o que eu faço, como que eu faço. Era Então, tudo novo. tudo novo, Bacana. jornais também testando como fazer, coisas, por exemplo, de balões, escrever o texto em balão. Legal, Isso era não coisa tinha nova isso, também, cara. não. Então tava tudo assim engatinhando ainda. Ele tava começando a testar, né, como fazer. Então foi essa primeira história, né, As Aventuras de Totor, que ele começou a testar esses detalhes aí. E aí, nesse embalo, ele procurou uma ajuda de alguém mais velho, assim, um Certo. desenhista mais experiente, o Pierre X. E aí, junto, eles fundaram o Atelier de La Fleur de Lis. Olha só, cara. Uma organização efêmera de desenhistas cristãos. E aí, após ter concluído os estudos secundários em 25, ele se inscreveu na Escola Artística de Saint-Luc, mas daí ele já desistiu logo na primeira aula, que ele achou muito chato. Verdade. Aí ele queria uma posição de ilustrador, junto com X, no Le Vintage Século, o século XX, que era um jornal. Outro jornal. Isto, mas não tinha vagas disponíveis Ah. pra ilustrador, então ele acabou arranjando um emprego no departamento de subscrições do jornal. Só que daí ele ficou aborrecido também. O cara que se entendia é muito fácil. Normalmente artista é assim, É né? assim, né? O cara tá meio monótono nele, o cara quer ir embora, Não né? tem parada, é isso mesmo. Isso. Aí ele foi pro militarismo, ele se alistou, Não acredito. também se aborreceu com o treino militar. Não tá bom aqui no É, jornal. claro. Vou dar tiro. É, Aí, ó. Claro. vou um negócio mais entediante ainda, pelo menos pra um artista, né? Pra quem gosta, ok, mas pra artista, isso aí. Pô, não, meu. não vai, né, cara? Vamos lá. E aí ele continuou com essa produção do desenho das Aventuras do Totor. Aí em agosto de 27, ele conhece o editor do século XX desse jornal, o abade Norbert Wallace, parênteses aqui, que era um baita fascista brabo. Essa época, 27, o fascismo já tava ali consolidado na Itália, Sim. a coisa já tava complicada na Europa. A né? trama tava se armando aí, Isso, tava bem complicado. Mas esse cara acabou ajudando muito ele. É. Né? Um cara que gostava de ilustração, olha que coisa, né? Aí, impressionado com o repertório do Hergé, esse Wallace acabou oferecendo uma posição de repórter fotográfico e cartunista do jornal. Ó, repórter fotográfico. Olha só como as coisas já vão Se encaixando, se né? encaixando, né? Legal. É a atitude que o Hergé sempre manteve como agradecido, assim, né? Porque mesmo o cara sendo muito esquisito, Pô, ajudou ele, ainda né? acabou ajudando, né? Legal. E complementando o trabalho com comissões para outras publicações, né? Então ele desenhava para esse jornal e para outros. Certo? Já era um ilustrador profissional, né? O ilustrador profissional geralmente faz isso, né? Ele vai, Sim. cara, Ganha trabalho, vida, né, cara? Trabalho, É, precisa desse jeito. trabalhar, né? Ilustrou uma série de textos para suplemento infantil e para páginas de literatura. Também chegou a ilustrar livros, fez várias coisas, Muita né? coisa, né? Isto.
E aí, Cederson, em 28, o Wallace promove a criação de um suplemento dedicado ao público infantil. Certo. Olha só, então dentro do jornal, né? Hoje é até mais comum também, né? Os jornais já tem. Tem uma parte só pra criança, Isso, né? exato. Nessa época não tinha, em 28 esse Wallace fez essa parte, né, só pro infantil, chamado O Pequeno 20. Olha só. Dentro do século 20, o qual era publicado todas as quintas em conjunto com o jornal. E com forte conotação católica e fascista. É a época, é o contexto. Muito do conteúdo era explicitamente antissemítico. Então olha que coisa, né, pavorosa, né? Vai ver. Mas é o que tava rolando ali. E aí o Hergé começa a ilustrar pra nova publicação As Extraordinárias Aventuras de Floop, Nenecy, Pousette e Cochonete, uma tira de humor de autoria de uns colunistas do desporto do jornal. Então tinha as histórias ali, ele só ilustrava por enquanto. Certo. Aí o Hergé começou a ficar insatisfeito também. De novo, mais uma vez. Ele era um cara muito entediado. Ele cansa fácil, Ederson. Ele cansa fácil. Ele queria fazer a própria tirinha, né? Escrever o próprio roteiro, fazer o próprio desenho. Sim. Sem ninguém falar, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Ele já comandar tudo ali, fazer do jeito que ele gostava. E aí, fascinado pelas novas técnicas, ele começou a tentar criar uma coisa nessa linha. E aí surge este maravilhoso personagem, o Tintim, rapaz. Surge aí, então. Então, olha que legal, o Tintim nasce como uma tirinha de jornal. Não era uma história, não era um quadrinho. E a gente conhece uma grande saga, né, cara? Sim, exatamente. Pô. A gente conhece mais pelos desenhos, Sim, depois ficamos sabendo que veio pelos quadrinhos, mas não começou como quadrinho, começou com tirinha de jornal. Então era meio que uma coisa periódica. Sim. Toda semana tinha ali. E tinha uma sequência, mas que demorava um tempinho. Exatamente. Né? Como se fosse uma novela, ou uma série, né? Tinha vários capítulos. Então era uma tirinha, você lia a tirinha. E agora? Próximo passo. Será que vai acontecer, Aí né? tinha que esperar a próxima semana. Caramba, cara. Aí lia mais outra, tinha que esperar a próxima semana. Era assim, cara. Então, em 1929, surge As Aventuras de Tintim com uma tirinha de jornal no século 20. E se você é um grande fã de Tintim assim como nós e quer adquirir os produtos desse personagem, basta clicar no link da Amazon que está na descrição deste vídeo. Lá você pode comprar todos os quadrinhos e também os DVDs deste grande personagem. Exatamente, Ederson. E comprando esses quadrinhos, você vai conhecer toda a história e saber a origem desse personagem maravilhoso que fez a nossa alegria na infância. E ainda clicando nesse link, você ainda ajuda a gente, porque uma pequena parcela vem pra gente sem você pagar nada mais por isso. Então, clica no link, adquira os produtos e seja feliz. E Miller, de onde que ele tirou aquele personagem, daquele jeito, com aquele topetinho? Acho que muita gente quer saber disso. Pois é. Né? Então, tem muita influência desse personagem do Totor, né? Certo. Que também era um escoteiro e tal, então vivia aventuras, o Tintim vive aventuras. Tinha inspiração nele próprio, que ele também foi um repórter fotográfico, também viajou, e também dizia ele que era inspirado no irmão. Ah, é? Também, Ederson, na juventude o Hergé era um grande admirador do Benjamin Rabier. O René Vincent, o ilustrador Art Deco, também influenciou no início das aventuras de Tintim. Tem uma curiosidade relacionada a isso também, do nome do personagem. Certo. Então, muita gente diz que é em homenagem ao álbum de Benjamin Rabier, que foi escrito em colaboração com Fred Isley, que era uma das influências do Hergé, e que era denominado Tintim Lutim. Então, olha só. E a figura do personagem era muito parecido também. Parecido. E depois, o Hergé até admitiu que havia roubado uma parte do trabalho do George McManus, afirmando que estavam tão divertidos que eu utilizei sem escrúpulo. Olha que Tá cara... bom, eu vou pegar, vou usar e já era, A né? artista faz isso mesmo. Faz. Pega, dá gostei disso. Só que daí pega, distorce, faz do jeito dele e tal. É um roubo. Pra adaptar, né? Tem até uns livros de filosofia, de estética, falando disso, né? Do roubo artístico e de como isso é importante. Olha que coisa de louco. E tem outros personagens ali nas aventuras de Tintim que são inspirados nesses caras que a gente falou, né? No Chaplin, no Buster Keaton, a coisa do Clown, do Atrapalhado. Enfim, essas influências aí, todas e outras, muito mais, que de repente nem ele percebia, estão todas presentes aí nessa série maravilhosa. E esse personagem Tintim, que é muito realista, como a gente já disse, né? Sim. Passa por diversos países, viaja pra caramba, né, cara? Tem muitas aventuras, personagens de várias culturas. E, assim, ela é bastante realista, mas ela mistura algumas coisas de ficção e de fantasia também. Tem algumas partes ali, com a parte que ele é abduzido, tinha algumas coisas místicas e tal, né? Então ele dá uma misturada, né? É bem interessante. E também tem várias coisas que ele coloca pra quebrar um pouco esse gelo, né? Como os personagens divertidos, engraçados. Tem várias cenas que são engraçadas,
várias piadinhas ali. Mas a base é sempre a mesma. Ele ou vai atrás de um mistério que aconteceu, ou de um crime, alguma coisa assim, investigativa, ou ele acaba se metendo, né, se envolvendo. Sem querer. Sem querer, Entra pro meio, o mistério vem até ele, né, Verdade. cara? Ele acaba se vendo envolvido ali, e ele tem que sair, e aí ele faz uma parte de investigação, mas também de aventura. Sim. E até de prisão dos caras Com certeza. mesmo, né? Uma coisa meio que detetive mesmo. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, né? Muito parecido. Então, a série é bem complexa nesse sentido, né? Ela Sim. tem vários elementos ali que chamam a atenção e por isso que fez tanto sucesso. Além dos desenhos que são muito bonitos também, Muito né? bonito, verdade. E por falar em aventura, Miller, esse personagem já se meteu em cada uma que, meu, dá até medo, né? Cara, ele, ele é um sobrevivente. Sobrevivente. Porque o que ele escapou de queda de avião, várias. Quase todo episódio é uma queda de avião. Sim. De naufrágio, explosão, Tudo. tiro, paulado na cabeça. Olha, cara, o cara é invencível. O cara é quase um MacGyver. Tintin, Miller, a gente sabe que é um desenho cheio de sagas. Até tem episódios, assim, desconectados, um só. Mas Isso. a maioria são episódios que tem continuidade, Verdade. né? Qual foi a primeira? Então, primeiro eu queria enviar para os Estados Unidos. Só Certo. que estava naquele climão ali de fascismo Aham. e tal, né? E aí o Wallace ordenou que ele mandasse o Tintin para a União Soviética. Manda pra lá. Pra fazer uma propaganda anticomunista. Olha que beleza, né? Olha Então só, a arte cara, sendo né? usada politicamente e tal, que é bastante comum também, Aham. infelizmente. O produto final foi Tintin no País dos Sovietes. Foi publicado nas tiras do Pequeno 20, né? Foi o primeiro episódio, a primeira saga do Tintin. Então, de 10 de janeiro de 29 até 8 de maio de 30. Olha só, demorava mais de um ano, cara. Caramba. Quase um ano e meio. Pois é, tá pensando que é fácil acompanhar na tirinha ali, meu? Cara. E com isso, né, a molecada tinha que juntar o jornal, Pois né, cara? é. Então juntava o jornal, isso fazia com que a criançada quisesse comprar o jornal, né, cara? Fala, pai, Só. compra o jornal pra ver Eu o quero ver o Tintin, pai. Então toda quinta tava ali, ó. E aí foi essa primeira saga. E a popularidade levou ao aumento das vendas, né? Claro. Uma coisa né? puxa a outra, Exatamente. claro, E aí ele até ganhou alguns assistentes pra trabalhar junto. Vamos e produzir tal. mais aí. Que Então fez muito sucesso logo de cara, assim, né? Legal, cara. Bom, começou aí e depois não parou mais. Aí são várias histórias. Isso, Ele exatamente. viaja pra outras partes do mundo, Isso. né? Aí ele também foi fazendo outros personagens também, né? Aham. Porque aí ele começou a crescer. Faz mais, né? Tem que ganhar história Tem isso aí. Tintin, faz outros aí pra fazer o mesmo sucesso, pra vender mais jornal. Sim. Aí ele fez Kim e Philip, que é uma tira de humor de dois rapazes nas ruas de Bruxelas, que é diferente do Tintin, Diferente. bem diferente. O desenho é parecido, mas a Aham. história é bem diferente. Aí fez Tintin no Congo, que o Congo também já tinha sido uma colônia e também fez mais propaganda política e tal. Tinha né? uma questão de guerra Isso, também, né? tanto que depois isso aí foi bastante criticado, a gente vai falar disso também. Aí na terceira aventura, aí sim ele conseguiu levar o Tintin pra América. Ah, é? Em 32, mas também de um jeito a lá viés fascistoide lá do jornal. Uma coisa meio Político. anticomunista e Já tava anticapitalista. Mas o que é legal, É. eu não sei esses originais, né? Provavelmente eram mais evidentes. Mas no desenho que a gente conheceu não tinha nada disso, né? Não lembro. Ou se tinha muito pontual que a gente Sim. nem percebe, É claro, tinha um personagem lá que a gente podia Sim. identificar. Pô, esse cara é diferente, né? Sim, sim. É de um contexto assim. histórico. Mas né? o Tintin mesmo não é assim, Não, os não. desenhos que a gente conhece. Bem não neutro. tem. Ele tá preocupado com a trama. E olha que eu sou É. muito chato com isso, mas muito chato, né? E não tem mesmo, assim, Não, né? não. Então, assim, até porque depois ele foi modificando, Ah, sim. né? Então ele começou a receber críticas depois disso, pô, não tá legal isso. E ele foi modificando, foi se adequando ao que ia acontecendo, Sim, né? afinal de contas é o mercado, né, Miller? Mercado e outra, né? Ele começou em 29, foi até 83. Ah, é muito tempo, dá pra mudar muito. Pois é, A gente cara. muda quase todo dia aqui. Não Então, é verdade? 60 anos continuando desenhando, Sim. né? Então essas séries duraram tudo isso. Então ele foi modificando, poxa, que não tá legal e tal. Então toda vez que ia sair uma nova edição, né? Aí do compilado em quadrinhos, Aham. ele ia modificando, adequando, poxa, que não ficou legal, vou mudar e tal. Sim. Mas é bom a gente entender esse contexto Deixa aí. claro isso, Isso, né, né? pô? Porque tem uma crítica pesada aí dele. Aí, lá pelas tantas, ele se casou com a secretária desse Wallace. Olha lá. Que é a Germaine Kinkins. E aí, nenhum dos dois estava muito contente Não e deu tal. certo. Mas o Wallace exigia que o Ah. funcionário fosse casado. Aquela coisa, né? Família! Quero aqui. Tem que ser casado e não sei o quê. Puxa, caramba, cara. É, aí depois ele, em 60, ele se separa e se casa de novo com a outra, Fanny Vlaming. Né? Aí acho que fica casado Aí pra a sempre. coisa deu certo. Aí já funcionou. E aí, Sr. Dervis, a consagração foi exatamente em 32, quando ele enviou o Tintin pra Ásia com Os Charutos do Faraó. Olha Que é só. uma série que ficou muito famosa nos desenhos, Olha esse né? nome, cara. Os Charutos do Faraó. Os nomes são muito bons, Muito né, cara? bons. É diferente, É, né? Os Charutos do Faraó foi uma série que acabou consagrando ele. Sai da Bélgica, vai pro Egito, depois vai pra Arábia e pra Índia. Caramba, ele faz uma volta Faz um ao mundo, tour, né, cara? Era um viajante total. Que legal.
Inicialmente o Hergé improvisava na criação, né, das aventuras do Tintin, exceto em como o personagem iria escapar da situação em que ele aparecia. Então a situação eu não sei, mas eu sei como que ele vai escapar, vou planejar direitinho e tal. Só que depois do Charutos do Faraó, ele foi incentivado a reformular e a planejar melhor as histórias. Ah, certo. Então, assim, fazer um negócio mais profissional e tal. Mas esse era o terceiro, né? Já então, é uma assim, terceiro ou fase, quarto, né? Pô, caramba. Então, assim, já tá mais, né? Muito elaborado e tal. Exatamente. E o impulso veio de um amigo dele, o Shang Songren, que era um estudante chinês. Sabendo que ele ia mandar o Tintin pra China na próxima aventura, ele instou a evitar que perpetuasse a visão dos europeus tinha da China no momento. Aqueles preconceitos, estereótipos, né? Pô, não é assim. Começou a dar umas dicas pra ele. Ah, entendi. Ele meio que deu uma aula, assim, né, cara? Ó, faz assim, faz assim. Uma aula de cultura chinesa. Que legal. Verdade. Pô. Inclusive, nesse episódio tem um personagem que aparece, que vira amigo do Tintin, que é o Shang, que é em homenagem a esse amigo dele. Ah, ele já homenageou o cara. Mais um personagem que sai da vida real e entra no desenho. Então, depois das aventuras dos Charutos do Faraó, em 1934 até outubro de 35, ele lançou o Lotus Azul, que também ficou muito famoso com a série da TV, que é ambientado na China. Inclusive, durante a recente invasão japonesa na Manchúria. Tem uma parte desse no episódio, que né? O Japão mostra invadindo. Essa parte aí, o Japão invadindo, cara. Caramba, desenho importante, né, cara? Ele lidava com a realidade do momento. Fosse ela boa ou ruim. Não tinha medo de colocar ali dentro. Tá contextualizado ali, né? Pô. Então, no desenho também aparece. Se você procurar lá o Lotus Azul, vai ter um pedacinho lá que tem o Japão invadindo a China. Parece que ajudou muito o desenho isso, porque não só criança, né? Adulto devia gostar muito disso. Pois é, né? Na verdade, a gente olhando hoje, ele é mais um desenho adolescente adulto do que criança, né, cara? As aventuras são bem mais pra adulto mesmo, né? Enfim. Ainda mais você tendo essa base do contexto histórico, né? Exatamente, porque a criança não tá muito ligada, né? Então... Mas o cara que tá sabendo fica muito interessado. Pois é, cara. Fala que legal, então dá até pra entender um pouquinho de história aí, né? Muito bom. E esse Lotus Azul é considerado a primeira grande obra-prima do Hergé. O cara foi consagrado aí. Exatamente, né? Foi onde realmente falou, meu, esse cara é fera mesmo e tal, e onde foi a explosão de sucesso reconhecido aí. Realmente. Miller, ainda falando do contexto histórico, eu sei que a gente vai passar pela Segunda Guerra aí na nossa história, né? Sim, pois é. Conta aí. A Alemanha nazista invadiu a Bélgica e aí fechou o jornal. Não me diga. Chega. Mesmo sendo fascista, né? Olha só, os caras brigam entre eles. Aí teve que interromper a publicação do Tintin, só que o Hergé conseguiu continuar ainda a publicação de coisas antigas. Então ele compilou aqueles lá que ele tinha publicado e tal, fez livros novos. China e fez material novo. Sim, esse acabou passando pela censura ali, certo. né? Mas coisas novas, não. E depois dessa invasão dos nazistas na Bélgica, Derson, o Hergé foi acusado de ser um colaborador nazista. Sobrou pra então não só já fazia parte do jornal fascistoide, agora também acusado de nazismo. Toma né? mais essa na conta. Porque ele ficou ali. Não tinha pra onde ir, ele tinha que trabalhar. E aí dizem que ele passou a ter uma postura neutra em relação à política nas suas publicações. Não vou falar nem disso, nem daquilo, né? Tem minhas aventuras aqui. Isso, vou fazer aventura. Dane-se, não vou ficar países sovietes, América, nada. Tanto porque ele tá na reta, né, cara? Pô. Vai fazer o quê, né? Poderia até morrer, ser preso. Pois é. Mesmo, e aí foi nessa época que resultou as histórias clássicas: O Segredo do Unicórnio, sim, O Tesouro de Racão Terrível, A Estrela Misteriosa e outros. Que é uma pegada de aventura mesmo, pirata, né? Sim, exatamente. Muito então, assim, bom isso aí, não tem nenhum contexto político. Tá falando até coisa meio que de passado, né? Coisa de pirata, coisa antiga. Deixa eu sair daqui desse contexto aqui e voltar pro passado aqui. Aí, trabalhando assim, ele acabou ampliando a sua equipe e acabou até fundando um estúdio próprio, o Estúdio Hergé. E aí, depois veio as cores, né? Isso também ajudou no alcance das obras, né? Ele pôde trabalhar mais ainda, tal, chamar ainda mais atenção com as ilustrações, né? Miller, vamos lá. Então, toda essa obra, até agora, a gente tá falando da língua francesa. Isso, na Bélgica se fala francês, então ele fez tudo em francês. E como é que a gente começa a sair da Bélgica, ganhar outros idiomas? Conta pra gente. Então, em 58 ele foi traduzido pra língua inglesa, que aí já amplia... Pô, ganha um mundo, né, cara? Exatamente. Pela Maturin Company Limitada de Londres, conjuntamente com o autor. Tá traduzido da forma mais fiel possível. Certo. Alguns cartões foram traduzidos do francês para o inglês, com algumas falas em branco. Isso foi feito para remover o conteúdo considerado impróprio a crianças. Certo. Como drogas, racismo e tal. Não era uma apologia, ao contrário, o Tintin combate isso. Tinha o tema. Mas tinha lá. Assunto, aí né? o pessoal... Os ingleses, não é legal, Os ingleses são tanto conservadores até hoje. Só um pouquinho, Então eles isso aqui não é tão bom para os nossos filhos. Então, deixou de fora. E aí, inclusive, ele fez o que a gente tinha comentado também. Começou a dar uma editada, dar uma adequada ali, já mais nessas uma edições. Vez, o mercado tá já mandando um pouquinho no produto. Isso, claro, né? claro. Afinal de contas, precisa crescer. Se quer vender aqui, tá. Então você melhora a linguagem aí, tira uma palavra, coloca outra e tal. Legal. E o que o mundo achou disso? Quais foram as críticas disso? Bom, fez mega sucesso, né? Começou a espalhar pro mundo inteiro e depois gerou outros produtos que nós vamos falar daqui a pouco também.
Miller, chegou a hora de a gente falar dos quadrinhos e também da série de televisão. Mas antes, nós temos um recadinho pra você. E aí, tá gostando desse vídeo? Então curta agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E atenção, porque esse vídeo aqui está sendo patrocinado por A3 Arquitetura. Você que é de São Paulo, da região de Bauru, quer construir, reformar, regularizar o seu imóvel, procure já o A3 Arquitetura. Um escritório completo que com certeza vai criar um projeto especial, personalizado só para você. E aproveitando que você vai construir e reformar com a A3 Arquitetura, você vai precisar de materiais elétricos, não vai? Então você vai na Nova Eletro, uma loja completa em materiais elétricos. Lá eles têm tudo o que você precisa, tanto em produtos como em marcas. A Nova Eletro tem 2 unidades, uma em Bauru, na rua Carlos de Campos 959, Vila Souto, e uma em Agudos, Avenida Odom Pessoal de Albuquerque, 553A. Nova Eletro, materiais elétricos. E temos um recado do Evandro Assessoria Contábil. Tá precisando de uma assistência contábil, fiscal, trabalhista, abertura de empresa, ou se você é ou quer ser MEI, microempresário individual, vá no Evandro Assessoria Contábil, que lá eles resolvem tudo isso para você. E estamos chegando na época de imposto de renda, aquela burocracia, complicação, a gente tem dúvida, tem medo de errar, tem medo de dar problema com a receita, pois lá eles resolvem tudo para você de maneira fácil, rápida, sem dor de cabeça. Evandro Assessoria Contábil fica na rua Mendes Sá, 438, Vila Souto, em Bauru. Evandro, Assessoria Contábil. Chegou a hora de a gente falar dos quadrinhos e também da série de televisão, que tem a mesma história, não é isso? Exatamente. Eles, inclusive, pegaram várias cenas do quadrinho e colocaram exatamente igual na tela ali. É quase que literalmente, assim, tem muito pouca adaptação, né, cara? É muito fiel, né? Então, se você gosta do desenho animado, provavelmente você vai gostar dos quadrinhos também, porque estão tudo ali, né? Muito bem, Miller. Nessa história, Tintin é um repórter investigativo que, muitas vezes, ele acaba trombando com o mistério, né? Ou então o pessoal envolve ele de alguma forma, né? Exatamente, cai alguma coisa na frente dele ali, fala, mas o que é isso? E aí ele já tá envolvido na trama, né, cara? Ele tem uma grande fama, né? Ele é muito conhecido por resolver mistérios. Exatamente, né? Ele não é um detetive, né? Mas muita gente que vê alguma coisa misteriosa tal, corre pra ele, Sr. Tintin, me ajuda a resolver isso tal, e ele vai lá e resolve. Bacana demais. Até porque ele não apenas investiga, mas ele vai pra aventuras, né? Ele vai pra cima. Ele vive aquilo. Exatamente. E é auxiliado para um personagem que é muito divertido, que é o Milu. Milu, cãozinho. O cãozinho dele, que é o personagem mais esperto dessa série. Qual que é a raça do Milu? Eu acho que é um Fox Terrier, não é? Ah, ele é branquinho, assim, isso, né? Tem uma barbinha, né? É, muito fofo. Muito esperto, né? Muito esperto. Eles até meio que conversam, né? Sim. Aliás, no quadrinho, ele coloca um balãozinho com o pensamento do Milu. Ele tá pensando nisso. É. Muitas vezes o Tintin tá em uma enrascada e o Milu resolve a situação, Exatamente, vai lá, rói a corda, ou dá uma mordida no braço do cara que tá com uma arma. É corajoso mesmo, Oxe, né? esse aí vai pra cima. E é o mais esperto, cara. Você pode ver que o Milu é o mais esperto de todos os personagens. Também tem um outro personagem muito bom, que é o Haddock. Meu nome é Capitão Haddock. O lobo do mar. O marinheiro. Gosta de uns goró, é isso? Nossa senhora, bebe. E uma garrafa de rum, Tintin. Aliás, outro que gosta de cachaça também é o Milu, né? O Milu também. O cara tá lá, se dá um pouco pra ele, já fica, né? Mais uma polêmica do desenho, né, cara? Vai bebedando cachorro, coitado do cachorro. Cachaceiro, cara. Inclusive, o Tintin encontra o Capitão Haddock pela primeira vez bêbado, né? Sim. Mas depois ele para. É verdade. Mas é porque deu muito problema. Vamos contar a história? Conta a história, Foi o primeiro episódio do desenho. Então vamos lá. O Tintin se vê envolvido numa trama, como de novo, sempre, né? Envolvendo uma lata de caranguejo em conserva. Olha só, isso aqui não existe no Brasil, né? O cara tira um pedaço ali pra escrever o nome de alguém, vai passar pra polícia, daí esse cara é morto. Sim. Aí o Tintin vai atrás disso, vê que tem o nome de um navio, o Carabujan. Aí ele vai investigar isso, os caras já ficam de olho nele, aí prendem ele, ele foge e tal. E aí ele vai fugir numa dessas, só tem um jeito de fugir, que é pela janela. Sim. Pra ir pra outra janela. Passar pra outra parte do navio, Isso, exatamente. E aí ele taca um pedaço de madeira pra ficar preso na janela pra ele poder subir e bate na cabeça do Capitão Haddock. E tá ali largado. Trêbado. E aí o Tintin fica ali naquela situação, e eu sou o capitão desse navio e tal, mas o seu navio tá cheio de drogas, aquela lata era tráfico de drogas. E ele não sabe disso, Haddock. E o Capitão Haddock não sabe.
E por que ele não sabe? Porque os caras enchiam a cara dele. Ele tá refém no próprio navio. Exatamente. Então os caras, você quer rum, quer champanhe, quer vinho? Ame. Toma aqui. E aí o cara bebia e os caras faziam o que queria. Já era. E aí o Tintin fala, o senhor tem que parar de beber, o senhor tem que cuidar do navio, Sim. papapá. E aí, enfim, aí eles começam essa amizade, né? E exatamente nesse momento que o Capitão Haddock para de beber e que eles acabam conseguindo, né, prender os bandidos. Sim, toda essa história aí. Isso, essa é a história do Capitão Haddock. Aí ele acompanha o Tintin quase tudo, né? Exatamente, inclusive tudo quanto é coisa seja na terra, mas especialmente no mar, tá ali o Capitão Haddock. Tô junto. Miller, tem outro episódio também que o Haddock é muito importante. Parece que eles vão procurar um tesouro, que era de um antepassado do Haddock, é isso mesmo? É verdade, cara. Que é em sequência esse episódio que ele conhece o Capitão, né? Isso mesmo. Que é o tesouro do Racão Terrível. Rapazinho. Tá o Tintin numa feira, uma feira livre, e aí o Tintin vê um navio de madeira, assim, bonito. E aí ele fala, quanto que é, tal. O cara faz um preço camarada pra ele e leva. Só que chega 2 caras pra querer comprar também o mesmo navio. E insistem. Queremos comprar o navio e tal. E ele, não vendo, tal. Eu já comprei, é meu, gostei. Os caras ofereceram uma baita grana. Estranho, né? Aí o apartamento dele é invadido, revirado, roubam o navio, esse naviozinho de brinquedo. E ele tenta entender por quê. E aí ele vai na casa do capitão. E o capitão conta uma história do tataravô dele. Parece o personagem lá do Chapolin, né? 14 tatas, né? Que era um marinheiro. É o lobo do mar, capitão. Família inteira ali, né? E que foi abordado por piratas, tal. Teve uma briga, aí se perdeu um tesouro. O cara ficou numa ilha. Muito inspirado no livro que a gente falou, da Ilha do Tesouro. Certo. E aí um tesouro se perdeu e a coisa se desenrola. E o Tintin percebe que aquele navio é igualzinho a um quadro que tem ali na casa do Capitão Haddock e que teria a ver com esse tesouro. Opa! E aí ele percebe que dentro de um mastro desse navio tinha um bilhete com as coordenadas. E eram 3 navios. Uma pista, né? Isso. Pô. E aí ele conseguiu achar as outras pistas e tal e foram pra Ilha do Tesouro e foram pra onde o navio tinha afundado. É isso mesmo. Que exatamente também nesse episódio que aparece pela primeira vez o professor. Mais um Trifólio personagem. Girassol. Cheio de invenções, né? Ele aparece inventando. Cara, é muito engraçado. Inventa muita coisa. Inventando um submarino à prova de tubarões. É um tubarão gigante, submarino. E é nesse submarino que o Tintin vai pra desvendar as coisas desse navio, mas o tesouro não tava ali. Certo, verdade, não tava ali mesmo. Aí ele encontrou algumas coisas legais ali e tal, algumas coisas de bronze, mas de menor valor, mas tinha pistas, tava num outro lugar que era uma casa, uma mansão gigante, um castelo parecia, né? Que tava em propriedade de um bandido, isso. que inclusive o Tintin combateu no outro episódio anterior, mas que era da família, tá? E aí estava à venda. Aí o professor Girassol comprou, que ele vendeu o submarino pro governo, olha que maluquice. Conseguiu uma grana, comprou para o capitão, depois você me devolve. E aí lá dentro eles acharam o baú com tesouro. Verdade, cara. Olha que rolo, cara. Ficou muito rico, e né? Ficou muito rico e aí acabou ficando na mansão, já adotou o mordomo que já era dali mesmo. O Alfred ali, né? E aí até fez um espaço pro professor também trabalhar. Olha que... Toda a turminha ficou junta. Ficou tudo junto ali. E aí depois ele passa de fato a ajudar o Tintin em várias coisas. Todas as aventuras ali, ele né? Gosta também, ele é aventureiro. É aventureiro e briguento, né? Então tá uns caras lá assim, por exemplo, com uma arma e tal. Comi demônios! Piratas de água doce! E ele vai pra cima, os caras atirando, ele vai. É isso mesmo. Haddock, um cara, velho. Miller, você falou de uma cena aí, que tem uma feira. Eu lembrei aqui de 2 personagens que também aparecem numa confusão dessa aí. É o Dupont e o Dupont. Ai, cara, nem me fala. Esses 2 são muito encrenqueiros, cara. Uma espécie de Tibo e Perônio. Isso, da polícia. Tibo e Perônio inspirados nos 2, né, cara? Os gêmeos malucos ali, né? A única diferença, Ederson, o Dupont é com D e o outro Dupont é com T. T no final, Isso. Né? E a diferença física é no bigode. Um bigodinho? Um pra baixo e um pra cima, assim. É bem pouquinho, bem pouquinho. Eu não sei qual é qual. Eu também não. É difícil de identificar. E aí eles são detetives, eles sim são detetives profissionais, só que eles dificilmente resolvem algum caso pra valer. Eles são meio ruins de detetive também, né? A maior parte é o Tintin que resolve, né? E eles são muito atrapalhados. Sim. Eles estão ali, eles tropeçam. Trombam com o outro. Nesse episódio que o Tintin tá na feira comprando um naviozinho ali, tem uma trama paralela que é de um batedor de carteira. Então tá lá a polícia toda hora, o batedor de carteira, tomem cuidado e tal. E o Dupont estão nessa feira caçando para investigar, né? Estamos aqui para investigar o roubo de carteiras, Tintin. E digo mais, né? Estamos aqui para investigar essa. É alguma coisa assim, eles pegam e repetem, né? Eu diria mais. Tibo e Perônio faz isso, né? O que acontece com eles? Estão investigando. Aí eles estão investigando o batedor de carteira. Aí eles vão comprar umas bengalas novas, né? Eles vão pagar
Minha carteira sumiu? A minha também. Foram vítimas. Os caras são completamente doidos. E detalhe, eles quase sempre querem prender o Tintin. Sim. Eles são amigos do Tintin, eles sabem que o Tintin é um jornalista, que o Tintin é honesto, de tudo. Só que vira e mexe eles querem prender o Eles Tintin. desligam essa parte deles aí. É você o culpado. Isso, porque sempre os bandidos envolvem o Tintin. Tem a ver, né? Tentam incriminar o Tintin pra livrar a barra, né? Esteja preso. Você está preso, Tintin, em nome da lei. Aí, o Tintin, mas sou eu aqui, eu não faço nada. Aí chega no final... Tintin, desculpe, a gente sabia que você era inocente. Então por que você foi prender, né, cara? Muito legal. Completamente loucos, São engraçados. Tem mais personagem, hein? A gente falou do professor já? E o professor, cara, a gente só mencionou, né? Mas esse professor é muito engraçado também. Ele é um grande cientista, inteligente e tal. Só que ele, assim, do mundo exterior ele é muito alienado. Ele não sabe. O negócio dele é invenção. Isso. E ele é surdo. É verdade. Então isso dá uma confusão danada. Eles falam alguma coisa com ele, né? Não, eu não quero fazer isso, não sei o quê. 90% da confusão evitaria dando um aparelho pra ele. Isso, exatamente. Ele inventa tudo, mas o aparelho não inventa, né, cara? Falam uma coisa pra ele, tipo assim, o Capitão Haddock fala pra ele: Professor, o senhor vai andar de trem? Não, eu estou muito bem. Aliás, eu preciso pegar o trem hoje. Daí ele tipo... O Capitão Haddock se irrita muito com ele. Ele fica bravo, né? Porque o professor ele é muito cegado. Com 1000 demônios! Dá pra parar! Não sei o Ele quê. tá sempre dando os berros, esse aí, né? Ele tá lá alienadíssimo, né, cara? Não sabe o que tá acontecendo e tal. Mas são super amigos, né? Figuraça. Figuraça, o professor. Figura. E ele tem um pêndulo, né? Sim. E o pêndulo dele, ele, pra tentar direcionar, Estamos indo para o oeste, sempre mais para o oeste. ele sempre fala um negócio desse. Ou então vai procurar alguma coisa, vai procurar água no deserto. Meu pêndulo O está indo pêndulo. por aqui. Tipo assim, De onde que tirou isso, cara? é muito doido, cara. Tem mais personagem, hein? Tem uma que é muito divertida também, que é a Bianca Castafiore. Uma cantora. Uma cantora de ópera. De ópera. E ela já fala cantando, entre! Ela sempre fala assim, né? Ela tá sempre cantando, né? E ela dá em cima do Haddock, né? Do Haddock, ele odeia Ele, ela. ó. Ele odeia. Capitão Haddock, você não quer vir aqui. Sai Ela pra é lá. apaixonada nele, né, Tipo cara? da Clotilde e Madruguinha, assim, ó. isso aí. Não vai, cara. É muito divertida. Tem vários episódios que ela aparece. Tem um Sim. que ela tá só na ópera, tem outro que acontece um negócio com ela, Acontece que ela com perde ela. uma joia, né? Isso E no fim é o mesmo. passarinho que levou embora. É isso mesmo. Enfim. E tem mais, Miller. Tem muito mais. Tem um monte. É uma Tem o pancada. Alan, que é aquele bandido que ficava no navio. Isso, que embebedava o Haddock, né? Isso. Tem o Nestor, o mordomo. Tem a Irma, que é a empregada da Castafiore, né? Irma! Ela dá um berro, né? Ela dá uns berros que até quebra o vidro, assim, né? É isso mesmo. Enfim, tem vários, né, Muito, cara? muito. Tem o Raçapópolis. Tem vários personagens que são meio recorrentes, são Sim, mafiosos, né? Que sempre estão por trás das coisas. E ali, tem né? esse lance também, né? Tipo assim, ele vai viajar pra China, tem um personagem chinês. Sim, Né? Ele exatamente. vai pras Arábias, né? Tem Sim. lá um personagem. É legal isso aí. Sim, o bicho Bacana. anda bastante. Pra Quilometragem caramba, rodada. ele é. E por falar em andar, em ir pra lá e pra cá, ele chega aí pra Lua, né? Nossa, verdade, cara. Bom, na época que tava na corrida espacial, né, cara? Década de 50 até 69, quando o homem Sim. realmente pisou na Lua, o EG embarcou nessa também. Vamos pra Lua também. E vai pra Lua, né? Vai o Tintin, vai os detetives, Vai o rolo toda a da- galera lá pra Milu Lua. vai pra Lua. Pois é. Lembro bem muito da cena do foguete, né? Foguete Sim. que, aliás, parece que tem uma animação 3D ali, né? Ah, verdade, porque toda a série foi feita em 2D, naquele esquema tradicional. Mas esse aí, do foguete, foi em 3D. Aquela saída dele da Terra e a chegada na Lua é tudo em 3D e tal. Muito bacana, né, É. cara? Eles pulando assim na Lua. É. Tem várias outras sequências, né, de episódios Sim, que são legais. Contra o povo Inca, que é aqui são no sul, incas, né? Mas é muito legal também. Sim. Inclusive dá um pouco de medo. Sim. O início dessa Uma série. tribo, né, também. Uma coisa assim. Tem um que eles são abduzidos, né? Ah, Aí vem a verdade. parte da fantasia, sabe? Sim. O cara tem um contato com os ETs, né? É. E consegue hipnotizar todos eles. Já dá uma baita de uma viajada, fala, né? vocês não estão preparados para essa tecnologia. É e isso aí mesmo. põe todo mundo pra dormir e vai embora, né? E detalhe, né? Apenas 39 episódios dessa Pois é. animação. Uhum. A gente pensa que é um monte, né? Porque, Ah, porque reprisava. A gente assistiu por um bom tempo, né? Sim. E as histórias também tem as sagas e tal, São então parece que longas. são bastante, mas É. apenas 39 episódios Só já foram 39. suficientes para fazer a criançada feliz da vida. E as vozes, Miller? Sim, Conta pra rapaz! gente das vozes desse Uma das desenho. coisas que mais faz com que seja um sucesso são as vozes, Vozes. os dubladores aqui do Brasil. Então vamos falar dos principais personagens
dublados aqui no Brasil, como por exemplo o Tintin, Aham. dublado pelo Oberdan Jr., o Capitão Haddock, dublado pelo Isaac Bardavi, Sim. que infelizmente faleceu há pouco tempo, que dublava o Esqueleto, além do Wolverine e outros. Aliás, a gente já falou dele aqui também no episódio do He-Man. Se você não Sim. assistiu, clique aqui no link da descrição que tá muito legal também. O Professor Girassol, dublado pelo Orlando Drummond. Outra E voz. também falamos dele no He-Man, porque ele dublava o Sensacional. Pacato, também o Scooby-Doo e vários outros personagens. O Dupont e Dupont era o Darcy Pedrosa e o Márcio Simões. Eu pensava que era o mesmo dublador que fazia Olha os dois. só, que é a mesma cara. voz, né? Pois é, eu também achava que era o mesmo. É, mas não. São diferentes. A Bianca Castafiore era dublada pela Elza Martins. O Alan era dublado pelo José Leonardo. E aí tem vários dubladores, Ederson, que dublaram vários personagens ao longo do tempo. Ah, sim, foi Então, fazendo um personagem aparecia aqui, um outro inimigo, lá, né? aparecia um porteiro, aparecia um entregador, eles iam dublando. Então, Então, pessoal. o José Santa Cruz, que é um grande dublador, né? Dublador do Dino da Família Dinossauro, e Magneto. Voz marcante, né? Isso. Miguel Rosenberg, que também dublou alguns personagens lá no Ursinho Puff. Carlos Seidel, dublador do Seu Madruga. Joanemi Pozzoli. Márcio Seixas, que dublou o Batman no desenho. Enfim, Sim. vários Toda dubladores. uma galera aí, né? Sim, uma galera aí que ia dublando, né, e tal. Mas só dublador top, Top, assim, né, né? cara? Que ajudou muito no sucesso desse Sucesso. desenho no Brasil. Vamos então falar de curiosidades? Conta pra gente, melhor. Eu sei que tem muitas. Tem várias curiosidades muito legais. A primeira delas, que a gente até levantou a bola no começo desse vídeo, Ederson, que é o pseudônimo dele, Isso. Hergé. Da onde vem isso? Do nome dele. São as iniciais do primeiro e do último nome dele, invertidos. Então o nome dele é Georges Prosper Remy, então é GR, ele inverteu, colocou RG e a pronúncia é Hergé. Olha só que É. espertinho. Não vou adivinhar isso nunca. Nem eu. Legal, cara. Vem do nome do rapaz. As primeiras histórias, Ederson, era em preto e branco. Bebê. Tudo PB. Tá lá. É, porque não tinha cor, época, e era né? também uma coisa cara, era difícil e tal. Então, se você pegar os originais, lá é tudo preto e branco. E depois vieram as cores e tal. E aí sim, as compilações que vieram depois, as novas Ganha, edições, né? em quadrinhos mesmo, aí tá tudo colorido. Outra curiosidade muito legal, Ederson, é que Portugal foi o primeiro país a internacionalizar o Tintin. Ah, certo. É, então antes de traduzir para o inglês, foi traduzido em português. Olha só que curiosidade, cara. Português de Bacana. Portugal, rapaz. Entre 30 e 34, o jovem padre Abel Varzim estudou sociologia na Universidade de Lovânia, na Bélgica. Certo. E lá ele teve contato com essas aventuras. Oh, gostou pra caramba? Nossa, ficou maluco. Aí comprou os direitos da obra e vendeu para os responsáveis da revista infantil O Papagaio. O nome da revista é muito português, né, cara? Revista O Papagaio. O Papagaio. O Papagaio. No suplemento infantil da revista Renascença. E aí colocaram o Tintin ali. Olha que coisa, cara. E a primeira edição saiu em 16 de abril de 1936. Que legal, cara. Olha que Sensacional. Muito bom. As séries são uma das histórias em quadrinhos europeias mais populares do século XX, sendo Aham. traduzidas por mais de 50 línguas. 50 línguas. Mais de 50 línguas conhecem as aventuras de Tintin. Correu o mundo o negócio. Correu o mundo. cara. Mais de 200 milhões de cópias vendidas, só de quadrinho. Mega sucesso. Um mega sucesso. Bom, como dissemos, por conta das críticas, as acusações de racismo, fascismo, xenofobia, etc., com o tempo o Hergé foi mudando e adaptando as histórias Certo. pra se adequar às claro. situações, às novas gerações ali. E Deverson, esta eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Antes da animação do Steven Spielberg, que ficou famosa, saiu há pouco tempo Mega atrás, famoso. o Tintin já tinha 2 filmes! 2 filmes? Em live action. Pessoas, humanos, de verdade Essa- verdadeira, fazendo os filmes. Inclusive, Verdade, um cachorro de amigo. verdade. Um cachorro real. É, meu amigo. E, cara, eles fizeram uma caracterização perfeita. Os personagens são iguaizinhos do desenho, cara. Sim, tiveram uma preocupação de deixar igual. Exatamente. Eu não assisti a esses filmes, eu não sei Aham. exatamente se são legais ou não. Mas a caracterização é perfeita, Tá bacana. cara. Tá muito legal, muito engraçado. Vamos procurar isso aí, cara. Então, em 1960, Tintin e o Mistério do Tozão de Ouro. Certo? E depois, em 1964, Tintin e as Laranjas Azuis. Novamente os títulos, né? É, tudo malucos, né? Com o Jean-Pierre Talbot no papel de Tintin. Legal. Ficou cara. muito legal, muito Bom. divertido. E aí, em 69, os estúdios Bell Vision de Bruxelas produzem um desenho animado de longa-metragem a partir do Certo. álbum O Templo do Sol. Então agora a gente tem um filme desenho. né? Isso, exatamente. Então eram, na verdade, 3 filmes. 2 Sim. live actions e um em animação. Legal. Já antes desse do Spielberg. Olha que louco. Outra curiosidade muito legal, Sr. Ederson, é que antes da série que a gente conhece, Ah. aquela de 91 que a gente falou,
foi feita uma outra série antes dela. Ô, louco, outra série? Verdade. Em 1961, a mesma Bell Vision fez uma série também do Tintin, dirigida por Ray Grossing. Certo. E ficou legal, cara. Bacana. Ficou bem parecida também com os quadrinhos e tal. Claro que depois a de 91 é mais sofisticada Claro, e tal. é o tempo, né? Mas ficou legal, cara. Eu gostei. Bacana. Bem bacana. Tem muitos episódios? Ah, isso eu já não sei. Também, Ederson, foi inaugurada lá em Bruxelas uma estátua do Tintin e do Bilu. Olha a importância desse personagem, cara. Pois é, cara. Aliás, tem várias obras lá, tem painéis gigantes com desenhos deles. Pô, afinal de contas, ganhou o mundo, né, amigo? Pois é, Pô, cara, é uma das coisas mais famosas ali da Bélgica, cara. Um Símbolo. personagem famosíssimo, né? Olha só. Tem uma curiosidade muito legal, Ederson, relacionada à animação, aquela que a gente conhece. Sim, aham. Em todo episódio aparece um personagem narigudo, loiro, alto, magro, cada vez numa situação, cada vez com uma profissão. Tem hora que ele tá tirando foto, tem hora que ele tá como garçom, tá passando na rua e tal. Toda vez, Certo. todo episódio. Quem é esse cara, Miller? O próprio Hergé. Os caras fizeram uma Ele homenagem tem um pra ele. jeitinho de entrar na série, né? Os Pô. caras fizeram uma homenagem pra ele, colocando ele em todo episódio. Pode reparar, todo episódio tem esse maluquinho aí, cara. Eu Ai, fiquei que louco legal, quando eu vi. cara. Comecei a prestar atenção no desenho e falei, meu Isso é Deus. uma mega curiosidade. É muito engraçado, cara. Muito E a bom. cara dele mesmo, né? E ele tem alguma fala, Miller? Ele aparece assim? Em alguns sim. Por exemplo, no segundo episódio do desenho, ele aparece como repórter. Certo. E ele fala, como é ser um herói, Sr. Tintin? Mas tem outros que ele só passa, assim, outros. Então, por exemplo, ele tá num restaurante, a câmera passa assim por ele dá uma olhadinha pra câmera assim e segue. Essa é uma daquelas curiosidades que quando você descobre, você fica doido, Exatamente. né, cara? E também o nome Hergé de vez em quando aparece. Então no primeiro episódio tem um personagem que vai colocar uma carta lá pro Tintin Certo. numa caixinha. Tá escrito lá numa caixinha Tintin e do lado tá escrito Hergé. Reparem nisso pra vocês verem. Olha só. Então sempre eles dão um jeito de colocar alguma homenagem ali pro cara, né? Muito legal. Uma outra curiosidade é que no desenho que a gente conhece, o Capitão Haddock aparece no primeiro episódio. Sim. E no filme também, né? O filme já é com ele Já tem também. e ele, tal. isso mesmo. Mas, na série, em quadrinhos, ele aparece só no episódio 9. É lá pra frente. Inclusive no desenho tem várias aventuras que o Capitão Haddock não está presente. Tá lá, né? Porque ele ainda não tinha aparecido. Certo. Olha que louco, Ele já cara. vive muita coisa antes mesmo do Haddock. É, pois é. Legal. Aqueles dois personagens que a gente falou, o Kim e Philip, que era uma outra série diferente, também fizeram algumas aparições na série do Tintin, cara. Ali também? De que forma? Ah, eles estavam ali na rua, apareciam jogando bola, apareciam fazendo alguma coisa. Só quem conhece pode identificar. Exatamente. Então tá ali eles perdidos também, mesma coisa do personagem do Hergé, né? Você não sabe que estão ali, Sim. de vez em quando aparece ali, mas só exatamente quem conhece pra saber. Conhece, bacana. Muito bom. Polêmicas, Miller. O povo Sim. quer saber de polêmicas, né? Quais são as principais polêmicas? Ah, como nós dissemos, né? Ele ficou nesse jornal que era fascistoide, depois continuou trabalhando mesmo com a invasão nazista. Ele também tinha vários preconceitos em relação a outros povos. Então, essa do Congo, acusação é que ele retrata o povo como um povo meio burro, meio inocente, assim, né? Isso. Com os sovietes, né? Os russos sempre no centro das polêmicas. Tem que pegar mais leve, da política, né? é. Então, assim, era o contexto da época, né? O que não isenta ele, claro. Certo. Mas também o mundo era outro e tal, né? certeza. E ele foi consertando isso. Ele foi aprendendo, inclusive com esse amigo chinês dele que ajudou. Certo. E com as próprias críticas ele foi desenvolvendo aí. E como a gente falou nos desenhos, pelo menos que a gente conhece da animação, a gente não percebe Não percebe isso, né? muito isso, é verdade. Tanto que essa do País dos Sovietes não virou desenho, Não né? virou? Não. De todos os episódios não tem esse, cara. Olha só, não sabia É, disso. e esse do Congo também não. Bom, evitaram a polêmica. É, evitar a fadiga. Tá, a gente já falou aqui dos quadrinhos, falamos da série, do desenho, né? Tem mais coisa aí de adaptação, Miller? Sim, em 2002 a DreamWorks comprou os direitos cinematográficos de toda a série e o Steven Spielberg e o Peter Jackson oficializaram a realização de uma trilogia em computação gráfica e captura de movimento. E esse filme surgiu em 2012 aqui no Brasil, É a isso gente mesmo. já falou dele, reunindo algumas histórias, né, Derson? As Sim. primeiras dos desenhos Tem ali. um compilado, né? Eles pegam um pedaço de uma história, de outra assim. Fato é que Isso. ficou muito legal, Miller. A Exato. animação top, bacana demais. Não ficou devendo nada pra um live action. Ah, muito bom, cara. Bom, Bacana. Spielberg e Peter Jackson. Não tem como dar errado, É né? difícil dar errado, né? E aí, Derson, tem outros produtos que vieram disso, Que né? mais? Que mais? Então tem jogos, tem uma loja oficial. Produtos do Tintin só? É, cara, que é legal, Tintin cara. Shop. No Covent Garden em
Londres. Olha só. E atualmente também tem a Boutique Tintin, uma loja virtual que comercializa uma variedade de produtos que vão de cartões postais a bonecos, personagens, camisetas e bonés. Sensacional. Também teve selos e vários outros produtos por aí. Cara de coisa, né? Muita Sucesso, coisa. cara. E tem também a Amazon, que tem vários produtos, como os quadrinhos, DVDs, você pode clicar aqui no link. E tem mais coisa, Miller. Tem um museu também. Tem também Ah. o Museu Hergé lá na Bélgica também, cara. Olha, os caras fizeram um museu só para o cara, meu. Importante, muito importante. Importantíssimo. E também deixou um legado gigantesco de influência, né, Derson? Ah, Para outros sim. artistas, Com outros certeza. desenhistas, Com certeza. quadrinistas que se inspiraram muito no Tintin, seja nos desenhos em si, Sim. seja nas histórias, Nas histórias, dos personagens, né? Pô, enfim. tenho certeza que muito filme desse de mistério e de escapadas, assim, Sim. beberam dessa fonte Ah, aí. tudo que veio depois disso, cara, você Ah. pode ter certeza que o cara assistiu ou leu Tintin. Com certeza. Miller, Tintin, sem dúvida, é um grande desenho que fez parte da nossa infância. Sim. Nossa, eu tenho um carinho especial por esse desenho. Se eu for Sim. falar aqui dos episódios que eu gosto, né, que eu gostava, eu ia falar... Quase todo. Pô, exatamente isso aí, né? Porque afinal de contas a gente conseguiu viajar o mundo com o Tintin. Né? Exatamente. Conhecer várias coisas diferentes. Participar de várias aventuras, Sim. andar por terra, ar e água. É isso mesmo. E muitas aventuras, né? Tintin, um clássico dos anos 90 que fez parte da nossa infância. É isso aí. Se fez parte da sua infância, deixa aí nos comentários pra gente as suas histórias com o Tintin. O que mais que você gostava lá, meu? A gente quer saber. Muito bem, então hoje nós conversamos sobre as aventuras de Tintin. Exatamente. Né? Não falamos tudo porque não dá pra falar Impossível, tudo, né? São anos de história aí. É muita coisa, Quadrinhos, né? animações, filmes, mas demos um panorama geral e serviu muito para acender aquela chama da infância, da nostalgia, Nostalgia, em né? nossos corações, né, Pois Derson? é, e se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e, é claro, Aqui no YouTube. Então valeu, ficamos por aqui, tchau e Se liga!